Olá, graça e paz. Eu sou o pastor Márcio, capelão do Instituto Presbiteriano de Educação. Estou passando para lhe transmitir uma mensagem de Páscoa, na esperança de que você seja lembrado do significado tão importante dessa data cristã e que neste contexto de pandemia a palavra de Deus possa trazer conforto ao seu coração. Eu quero falar brevemente sobre 3 momentos de comemoração da Páscoa em isolamento social. O primeiro momento foi exatamente a ocasião da instituição da Páscoa. Se você se lembrar, quando a Páscoa começou lá no Egito, ela tinha o significado histórico de celebrar a libertação que, através de Moisés, Deus estava dando aos hebreus escravizados pelo faraó egípcio. E Deus, através de Moisés e seu irmão Arão, e das pragas que ele havia trazido sobre o Egito, as famosas 10 pragas, mostrou que ele era o único Deus verdadeiro, que ele era superior à potência militar do Egito, superior a Faraó, superior aos deuses egípcios, e que ele ia salvar o seu povo, não só dos seus pecados, mas também da escravidão que os hebreus experimentavam lá no Egito. E depois da praga de transformar a água em sangue, da praga das moscas, do piolho, das pestes dos animais, das rãs e de muitas outras, Deus vai agora aplicar a 10ª e última praga, que vai finalmente dobrar a resistência do coração endurecido de Faraó. Deus manda que os hebreus estejam em suas casas, porque o seu anjo vingador vai passar sobre o Egito e vai matar o primogênito de cada família. Esse era um jeito de mostrar que Deus era soberano sobre a vida de todos. E ele ia demonstrar isso exercendo sua justiça sobre um povo que escravizava o povo de Israel, o povo escolhido de Deus, e que se recusava a atender às exigências do Senhor. Naquela noite, quando o anjo de Deus haveria de passar sobre todo o Egito, nem mesmo os judeus estariam livres. A justiça de Deus é implacável e todo pecador merece a sua condenação. Então, para que os hebreus estivessem protegidos da santa e justa ira de Deus, era necessário que eles marcassem as suas casas com o sangue de um animal inocente. Um cordeiro, sem defeito, sem qualquer mácula, que seria sacrificado e cujo sangue seria passado nas portas. Quando o anjo de Deus estivesse vindo para executar a justiça divina e visse aquela porta marcada, ele não entraria na casa para matar os primogênitos, mas passaria por cima dela. Esse é o significado da palavra Páscoa, passar por cima. Em inglês, Páscoa se fala Passover, passar por cima. E, de fato, o anjo de Deus passou por cima da casa dos hebreus e não matou os primogênitos dos filhos de Israel, porque estes estavam protegidos pelo sangue de um cordeiro, um inocente substituto, que morreu no lugar dos culpados que estavam dentro daquela casa. Esta foi a primeira Páscoa. Com isso, Faraó finalmente cedeu às exigências de Deus feitas através de Moisés, e o povo de Israel sai do Egito, a terra da escravidão, e vai para a terra de Canaã, terra que simboliza a liberdade. A salvação que Deus está aplicando ao seu povo naquele momento tem um aspecto mais visível e físico. A escravidão é deixada para trás e a liberdade é conquistada. O Egito, terra de sofrimento, de amargura, é deixado para trás e o povo agora caminha para Canaã, a terra que mana leite e mel, um símbolo da salvação. Deus está salvando o seu povo, não apenas da escravidão, mas também da condenação justa que o povo merecia por seus pecados. E Deus já está desenhando como vai fazer isso, através do sangue de um cordeiro inocente. Esse cordeiro, cujo sangue foi passado nas portas, deveria ser comido por cada uma das famílias dos hebreus, dentro de casa. E não era para ninguém sair de casa, porque do lado de fora de casa estava a morte. E agora você percebe, então, que já é a primeira Páscoa, a primeira de todas a ser celebrada. Foi nessa ocasião que a Páscoa foi instituída, e a primeira Páscoa foi celebrada dentro de casa, porque do lado de fora havia morte. Bom, nesta primeira Páscoa, Deus deixou bem claro o que pretendia fazer. Libertava o seu povo da escravidão física do Egito e o introduzia em liberdade física em Canaã, mas também
já plantava os símbolos da maior libertação, a libertação espiritual. A justiça de Deus requer a condenação de pecadores que o desobedecem, mas através do sangue de um substituto, que morreria no lugar dos culpados, Deus haveria de salvar o seu povo da condenação espiritual. É por isso que o profeta João Batista, quando encontra o Senhor Jesus Cristo, vai dizer que Jesus é o Cordeiro de Deus. É Jesus quem vai tirar o pecado do mundo e quem vai livrar o seu povo escolhido da condenação do pecado. É por isso que Jesus precisa morrer crucificado na sexta-feira de Páscoa, para que a sua condenação, sem que ele tenha qualquer culpa ou pecado, seja aceita por Deus em nosso lugar. Esta é a mensagem do Evangelho. Você e eu somos pecadores, somos culpados. Jesus é inocente. Pilatos disse que não encontrava nele culpa alguma e lavou as suas mãos. E mesmo assim, nosso Senhor Jesus foi condenado, sofreu uma morte dolorosa, injusta, mas para nos salvar da condenação que os nossos pecados requerem. Ele foi condenado para que nós fôssemos absolvidos. E assim, naquela sexta-feira, há cerca de 2000 anos atrás, naquela Páscoa, o cordeiro que foi morto no Egito e cujo sangue foi colocado nas portas para proteger os hebreus do anjo vingador de Deus, finalmente encontrou seu cumprimento na pessoa de Jesus. O cumprimento final de tudo aquilo que a Páscoa egípcia simbolizava se dá na cruz. Jesus morre, derrama seu sangue e diz: está consumado. Ele pagou o preço que os nossos pecados requeriam diante da justiça de Deus. Ele nos salvou. Mas os discípulos não estavam entendendo isso imediatamente e ficaram preocupados com as autoridades religiosas dos judeus que haviam condenado Jesus. Estavam preocupados de serem associados com Jesus e de serem perseguidos também, e se esconderam. E agora você vai ler no Evangelho de João, no capítulo de número 20, que uma semana mais tarde, ou melhor, 3 dias mais tarde, no domingo, o domingo de Páscoa, o domingo em que Jesus ressuscitou, eles estavam trancados dentro de casa. Mais uma vez, uma segunda Páscoa com gente trancada em casa. Na primeira, lá no Egito, os hebreus precisavam ficar dentro de suas casas e a porta precisava estar marcada com sangue. Na segunda, na Páscoa, em que Jesus cumpre tudo aquilo que era anunciado através de símbolos lá no Egito, os discípulos estão com medo ainda. E 3 dias depois da morte de Jesus na cruz, diz lá o Evangelho de João, capítulo 20, verso 19, eles estão com medo dos judeus, trancadas as portas da casa onde eles estavam. E Jesus aparece no meio deles e diz: paz seja convosco. Não simplesmente uma paz de quem está com medo dos judeus, mas aquela paz de quem pacificou a relação do homem com Deus, pagando o preço da nossa condenação. Por meio desse Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, nós agora temos paz com Deus. Jesus sofreu a nossa condenação, nós não precisamos mais ser condenados. E eles se alegraram ao ver o Senhor. E Jesus diz: assim como o Pai me enviou, agora eu também vos envio. Jesus deu a eles uma missão de testemunhar a respeito destas coisas. No entanto, eles ainda ficariam amedrontados por mais um tempo. Tomé não estava lá naquele dia e disse: eu preciso ver o Senhor. Se eu não tiver a oportunidade de tocar as suas mãos feridas, de maneira nenhuma eu acreditarei. E aí nós lemos no verso 26 do capítulo 20 de João o seguinte: passados 8 dias, estavam outra vez ali reunidos os seus discípulos e Tomé com eles. Estando as portas trancadas, veio Jesus e pôs-se no meio deles e disse-lhes: paz seja convosco. Você percebe que Jesus está novamente assegurando os seus discípulos de que não é necessário temer. As portas da casa ainda estão trancadas. Mais uma semana depois da sexta-feira em que Jesus foi crucificado, 3 dias depois, um domingo, no outro domingo, os discípulos ainda estão reunidos a portas trancadas. Nosso Senhor tem paciência e novamente fala com aqueles seus discípulos. Ele fala com Tomé, que não havia visto, dizendo: Tomé, agora veja e creia. Não seja incrédulo, Tomé, seja crente. E felizes são aqueles que não me viram, mas creram. E com isso Jesus já está apontando para nós que não o vimos ressurreto com o seu corpo físico, mas o contemplamos com os olhos da fé que o Santo Espírito de Deus nos concede. Somos felizes e bem-aventurados por isso. E a continuação da história vai nos mostrar que esses discípulos, antes atemorizados, agora
tomarão atitudes de grande coragem. Eles vão testemunhar a ascensão de Jesus aos céus e vão agora se reunir publicamente no cenáculo, conforme vimos em Atos capítulo 1, 12 a 14. Eles agora não se reúnem a portas trancadas, mas em lugares públicos, lá no templo. E em Atos 2:43, veremos que os discípulos vão fazer sinais e vão tomar posturas muito claras, testemunhando a ressurreição do Senhor Jesus. O Senhor Jesus os enviou e agora, como testemunhas dessa ressurreição, eles têm a coragem para ir. No dia de Pentecostes, quando judeus de todos os lugares do mundo vinham a Jerusalém, os apóstolos agora estão anunciando sem temor algum que Jesus é o Messias e convidando todos ao arrependimento. Duas ocasiões em que a Páscoa começa dentro de casa, a portas fechadas. A primeira, lá no Egito, quando o anjo vingador de Deus está passando e a casa está marcada com sangue na porta. Uma vez que o anjo passa, agora é hora de sair de casa e ir para Canaã. Uma segunda Páscoa, quando o Cordeiro de Deus verdadeiro, o Senhor Jesus Cristo, está morrendo na cruz. Os apóstolos estão atemorizados, estão trancados dentro de casa. Mas Jesus vence as barreiras físicas e entra lá naquele meio, sem abrir porta alguma, e diz: paz seja com vocês. Demora um pouco, os discípulos estão assustados. Na semana seguinte, Jesus faz a mesma coisa, no domingo, enquanto os discípulos estão reunidos. E agora, compreendendo esta mensagem, os discípulos vão assumir publicamente uma postura de anúncio da mensagem do Evangelho. Duas Páscoas, no Egito e em Jerusalém, onde as coisas começaram trancadas, onde havia temor e onde a mão de Deus se manifestou de maneira poderosa e salvadora para com o seu povo. Mas existe uma terceira Páscoa com gente trancada dentro de casa, que é a nossa, em 2021, aqui em Goiânia. Estamos isolados, não com medo dos judeus, estamos isolados não com medo do anjo vingador de Deus, mas estamos isolados por causa do Covid-19, dessa pandemia, que tem afligido a muitos, que tem levado, inclusive, lamentavelmente, familiares dos nossos alunos, dos nossos professores, que tem acometido muitos de nós. Eu mesmo estive afastado por 3 semanas por conta dessa doença, sofri razoavelmente, mas graças a Deus estou de volta. Não estamos falando de algo teórico, não. O Covid está aí e está nos trazendo muitas inquietações. Mas nós que vamos lembrar da morte e da ressurreição de Cristo a partir de amanhã, sexta-feira, da paixão, e domingo agora, o domingo da ressurreição, nós precisamos nos lembrar que Deus estava com as famílias dentro de seus lares, lá no Egito, por ocasião da primeira Páscoa. Que nosso Senhor Jesus esteve com os discípulos na casa em que eles se reuniam a portas fechadas, quando ele cumpriu definitivamente o significado da Páscoa. E ele está conosco hoje, aqui em Goiânia, enquanto nos lembramos da sua morte e ressurreição. Louvado seja Deus, nosso Senhor Jesus Cristo já nos protegeu da justiça de Deus contra o nosso pecado. Nós não sofreremos eternamente porque Jesus sofreu condenação em nosso lugar. Nós estamos em paz com Deus porque o castigo de Jesus trouxe paz a nós. O castigo que nos traz a paz foi colocado sobre ele. E agora, então, nós podemos contar com a presença de Cristo entre nós a nos consolar em todas as situações. O Jesus que venceu as paredes da casa onde os discípulos se reuniam, ele habita em nosso coração por meio do seu Espírito. Ele não nos deixa solitários, mas ele está conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Nós somos felizes porque, embora não tenhamos visto a sua ressurreição com os olhos da carne, mas nós nele cremos com os olhos da fé, pela fé que o Espírito Santo nos dá. E somos comissionados por ele a viver uma vida de fé, mesmo neste mundo marcado por tanto sofrimento, e a anunciar a todos que é possível enfrentar o Covid, enfrentar a pandemia, enfrentar até mesmo a proximidade e a perspectiva da morte com paz no coração. Os apóstolos, outrora atemorizados e que anunciaram as verdades do Evangelho com coragem, foram todos martirizados. Eu não estou propondo aqui que você saia para enfrentar o Covid e para morrer de maneira tola, abandonando cautela ou prevenção, mas eu estou dizendo sim que nós temos muitas razões para comemorar, porque nosso Senhor Jesus venceu a morte, porque nós conhecemos aquele que nos livra da ira de Deus e que ainda que enfrentemos consequências
na nossa vida, na nossa saúde, na nossa família, da pandemia do Covid-19, nós estamos em paz com Deus. Porque Deus mandou o seu Filho Jesus, o Cordeiro que tira o pecado do mundo, para morrer em nosso lugar. Isso deve ser celebrado adequadamente na Páscoa. Nós estamos em paz com Deus por meio do Cristo ressurreto. Esse Deus que mudou o coração dos 11 discípulos, que os encheu de coragem, pode e quer mudar o nosso coração, para que celebremos a ressurreição do seu Filho de maneira alegre, ainda que isolados, ainda que entristecidos pela perda de algum familiar, nesta Páscoa de 2021. A minha oração é que você conheça esse Cristo e que você saiba que o Deus que esteve com seu povo no Egito, quando eles celebravam a primeira Páscoa dentro de suas casas, o Deus que esteve com os discípulos na pessoa de seu Filho, quando Jesus cumpriu o significado da Páscoa, ele estará com você, ele estará comigo em nossos lares, tranquilizando nossos corações, enchendo-nos de paz, assegurando-nos de que, cobertos pelo sangue de Cristo e livrados da ira de Deus por causa do sacrifício de nosso Salvador, nós estamos bem. E ainda que a morte, ainda que o Covid nos alcance, nós estaremos eternamente guarnecidos no amor de Deus. Que isto seja um consolo poderoso para o seu coração, que isto abençoe a sua vida e que o ajude a enfrentar as incertezas e as indefinições desta pandemia com as certezas e definições da palavra de Deus. Não importa o que acontecer, não importa o quanto a pandemia se espalhar, a morte já foi vencida na morte de Cristo. Cristo ressuscitou. Ele está vivo e está conosco hoje, dentro de nossas casas, em nossos corações. E isso é o melhor consolo que podemos receber. É o melhor remédio para a ansiedade. Louvado seja Deus pela Páscoa cristã. E que nessa Páscoa você encontre e experimente esse consolo. Esta é a nossa palavra em nome do IP. Oramos por sua vida. Oramos por sua família, pelos alunos, pelos professores, pelas muitas famílias de nossa escola que estão enlutadas. Mas oramos com um brado de vitória em nossos lábios. Isso tudo vai acabar. A morte não tem a última palavra. O Covid não tem a última palavra. O nosso Senhor Jesus a tem. Ele é a nossa companhia nesta Páscoa, que mal poderemos comemorar como em outras épocas. Mas Ele está conosco assim mesmo. Graças a Deus por isso. Alegremos-nos e celebremos a Páscoa do nosso Senhor Jesus. Que Deus abençoe ricamente a sua vida. Em nome de Jesus.